Okay, good. Let's go to our review. Vamos lá para a nossa revisão, a parte da revisão, utilizando a unidade 9, que fala sobre substantivos contáveis e incontáveis, e a unidade 10, que é sobre as prepositions of place. Por partes, iniciamos com os substantivos. Substantivos contáveis, como o nome diz, já são todos aqueles que nós podemos contar. Então, isso quer dizer que eles têm singular e plural. Por exemplo, eu posso dizer book, seu plural é books. Então, nesse caso, é um substantivo contável. Então, todos aqueles substantivos em inglês que eles puderem ser escritos no singular e no plural, pencils, nós vamos falar que eles são substantivos contáveis. Vamos a algumas frases. Então, eu posso dizer that is my book. Essa frase ela está no singular. O que classifica o singular? Nós temos o pronome demonstrativo that no singular, o verbo no singular e o objeto no singular. Para ficar no plural, você vai ter que colocar those, né, que é o plural do that lá, are, plural do is, a palavra my continua do mesmo jeito e o substantivo books. Those are my books é o plural de that is my book. A palavra friend, ela também é singular, também é contável porque tem plural. Plural de friend, friends. Então, lembrando de novo, se a palavra tem plural, ela é um substantivo contável. Uma frase, eu posso dizer my friends are here. Meus amigos estão aqui. Algumas vezes a gente confunde o idioma. A palavra já tem essa, então está no plural. A palavra kiss, ela significa beijo e ela tem plural também. Nesse caso, como ele já terminou com S, vai ser acrescido ES. Então, cuidado para não colocar apenas outro S. Por exemplo, my mom gave me many kisses. Minha mãe me deu muitos beijos. Preste atenção então que aqui o objeto o substantivo está no plural. Não é obrigado o sujeito estar no plural. E aqui por enquanto apenas substantivos contáveis. Mais um exemplo com substantivos contáveis pode ser tipo laranja. Laranja, quando ele for o substantivo, ele também vai ter plural, oranges. Então, eu posso dizer que ele vende, sells, many oranges. Você pode deixar reticências para dizer que ele vende muitas laranjas durante o dia. Observe, então, o seguinte. Para os substantivos contáveis, a gente vai usar muito, sendo a palavra many. Quando for incontável, a gente não vai poder usar many. Ok? Vai usar much. Substantivos incontáveis, todos aqueles que a gente não pode contar. Isso quer dizer, então, que ele não tem plural. Eles são medidos pela intensidade. Algumas coisas confundem, porque quando a gente fala water, que é água, a água ela não pode ser contável. Você pode medir, né, a quantidade de água em um copo, em uma garrafa e assim por diante. Então, se eu quero falar que eu gosto muito de água, I like water so much. E eu gosto de muita água, aí a gente vai mudar e pode colocar o much antes, né? I like much water.
mas o substantivo não será contável. Ok? Ele não, a sugestão do Word é não aceitar o much antes, né? Aí não tem problema, só para identificar que se eu disser que eu gosto muito de, né? Eu preciso, I need much water. Eu preciso de muita água. Ele vai aceitar agora. Ele vai querer que a lot of significa a mesma coisa de much, né? Muito também quando a gente fala de intensidade. Outra palavra que não tem plural é a palavra space. Você pode, por exemplo, eu tenho uma garagem, né? E eu tenho 2 carros para colocar na garagem. Então, eu tenho 2 espaços de garagem. Em português e em inglês eu não posso fazer isso. Eu tenho que dizer I have apenas a palavra space. Não vai ter plural. Então, sugar, vamos ver outro exemplo. Sugar, que é açúcar, também não tem plural. Não tem, se você falar doces, aí aqui a gente volta para cá. Se eu falar candy, candy tem plural, que é candies. Até foi bom lembrar do candy, porque observe que o plural do substantivo que termina com Y, que antes desse Y vem uma consoante, a gente tem que trocar o Y por IES. Alguns substantivos podem confundir, por exemplo, copo de vidro é glass, 2 copos será glasses. Mas se você falar de óculos, então a palavra óculos ela não tem plural, então ela vai ser glasses também. Nesse caso, você tem que interpretar a sentença para saber se esse objeto é óculos ou é copo. Amor também não tem plural, certo? Love. O que você puder medir, no caso, de intensidade, água, óleo, café, açúcar, arroz, feijão, você não vai contar, né? Serão todos incontáveis. Okay? Então, substantivos incontáveis, a gente não pode contar, a gente tem que medir, né? Não conta pelas unidades. E os substantivos contáveis são contados pela unidade. Substantivos contáveis são usados com many, o uso do many antes dele. E os substantivos incontáveis a gente usa com much. Okay? A palavra many e a palavra much pode ser trocado por a lot of, qualquer um dos dois, certo? Tanto aqui, ó, a lot of cases, eles podem ser trocados, porque os dois significam muito. Ok? A segunda parte da nossa revisão fala sobre prepositions of place, preposições de lugar. Vamos a alguns exemplos com preposições. As preposições de lugar ela indicam onde as coisas se encontram em determinado lugar, como já está dizendo. O livro de vocês ele tem várias preposições, nós vamos usar algumas como exemplo. Nós temos on, que significa sobre. Sobre sempre em cima. E nós temos in, que significa dentro. Só que em português, a gente não tem problema em falar que esses dois aqui, eles podem significar no, na, nos, nas. Qualquer um dos dois pode significar a mesma coisa, certo? Então, como identificar se eu estou falando de in ou on? Só você tem que lembrar um detalhe. Quando você falar algo que está no, na, no ou nas, mas esse objeto estiver dentro de alguma coisa, a gente vai usar in. E quando esse objeto estiver em cima, a gente vai usar on. Por exemplo, I am in my house. Eu estou dentro da minha casa, eu estou na minha casa. My cell is
on the book. Meu celular está sobre o livro. Ele pede in, mas não está dentro não, está em cima. Certo? Então, eu estou na minha casa e meu celular está sobre o livro, sobre a cadeira. On the chair. Ok? Então, os dois, ó, eu estou na minha casa, meu celular está na cadeira. Só que a diferença é que um está dentro e o outro está sobre. Outras coisas vocês têm que lembrar. On e above. On, eu uso on quando está tocando na superfície. Tocando na superfície. Então o objeto está exatamente em cima daquilo que está sendo falado. E a gente usa above quando não toca. Por exemplo, the sky is above us. O céu está sobre nós, está acima de nós. Isso também vai funcionar com under e below. Certo? Quando o objeto estiver logo abaixo, embaixo mesmo, a gente usa under. Quando ele estiver abaixo, mas não estiver tocando, a gente vai usar below. Outro que pode confundir é beside com next to. Porque os dois podem ser usados para as coisas que estão ao lado. Só que beside é quando está exatamente ao lado. E next to ele pode estar em qualquer lado. Na frente, atrás, desde que esteja próximo. Certo? E o último para a gente clarear um pouquinho a mente é a diferença de between e among. Between ele está sempre entre dois objetos. Among ele pode estar entre vários objetos. Por exemplo, the boy is between two chairs. O garoto está entre duas cadeiras. Se eu disser que o garoto está entre várias cadeiras, ele não vai poder usar a palavra between. Vai ter que usar among, no lugar aqui. E aqui não pode mais ser two, eu posso colocar many. O garoto está entre muitas cadeiras. Entre algumas, pode ser some também, se você quiser dizer algumas cadeiras. Some chairs. Certo? Ainda temos as preposições in front of, que significa em frente. Far from, que é distante. From, que é de, relativo a, normalmente, de onde é. Certo? Out, o outside, que é fora. Lembrando que o out, normalmente, ele vem acompanhado de off. Out, off. Normalmente você encontra isso, essa preposição desse modelo. Behind, que é atrás, que é o contrário de in front of. Como a revisão, então é só para esclarecer um pouquinho. Né? Lembrando que as prepositions of place indicam onde algo está em algum lugar. Certo? E substantivos contáveis são os que têm singular e plural, e os não contáveis está escrito de uma única forma. Ok? Espero que ajude vocês. See you then.